Olá pessoal do curso MED, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí estudando. Aqui é Rodrigo Brasiliano, professor de Direito Administrativo, e hoje a gente vai fazer a nossa revisão da matéria para a prova do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Vamos abordar alguns pontos principais de diversas disciplinas do direito administrativo, apenas com a ideia de refrescar, de rememorar, sem aprofundar, até pela questão de tempo e proximidade com a prova, mas apenas revisar, relembrar alguns pontos principais do direito administrativo. Sobre atos administrativos, pessoal, bom, atos administrativos é uma matéria que também é cobrada com frequência em prova, e o ato administrativo nada mais é que a declaração de vontade do Estado, aquela declaração de vontade emanada pelo Estado para a população, para o cidadão, para o particular em geral. Primeiro ponto que eu acho que não pode confundir: ato simples, ato complexo e ato composto. O ato simples é um ato que decorre da manifestação de vontade de um órgão apenas, aquele ato único, exclusivo daquele órgão exclusivamente. O ato complexo depende de manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, mas são duas manifestações que vão se fundir, vão se unificar, formando um único ato apenas. Então, o ato complexo tem a manifestação de vontade de um órgão, juntamente com a manifestação de vontade de outro órgão, a união dessas manifestações com a consequente edição do ato, diferentemente do ato composto, onde existem dois atos, um acessório ao outro. Então não há uma união formando um só ato. Existe um ato principal que vai depender de um outro ato acessório para chancelar, para validar aquele ato. Então, muita atenção nessas situações. Por exemplo, um decreto. O decreto vai ser assinado pelo chefe do Poder Executivo juntamente com o ministro da pasta. É um ato complexo. Uniu as vontades e formou aquele único ato. A nomeação do Procurador-Geral da República, exemplo trazido pela de Pietro, já vai ser um ato composto, porque o presidente da República vai nomear, porém vai depender de uma manifestação acessória do Senado que deve aprovar aquele ato indicado pelo presidente da República. Então, vejam a distinção entre ato complexo e ato composto. No ato complexo, a união de vontade desses dois ou mais órgãos formando um único ato. E no ato composto, há a manifestação de dois órgãos, uma principal e uma acessória, mas não há essa união. Uma vai depender da outra. Atenção, muita atenção para essas diferenças que são cobradas em prova. Também não fazer confusão entre atributos e elementos do ato administrativo. Por quê? Muitas vezes a pegadinha é a seguinte: são atributos do ato administrativo, e aí se insere um elemento do ato administrativo, e vice-versa. São elementos do ato administrativo e coloca um atributo. Atributos, sempre lembrando, são três: presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Então, a presunção de legitimidade é aquele ato presume-se legítimo, partiu de um ente público, presunção de fé pública, admite prova em contrário, mas tem que provar que não é legítimo. A imperatividade é o poder de império ali, o poder extroverso. Lembrem-se dessa expressão também, poder extroverso, muito cobrada como similar à imperatividade, que é a forma de coercibilidade do ato administrativo, de fazer com que o ato da administração alcance terceiros. E, por fim, a autoexecutoriedade, que é a situação na qual a administração pratica seus atos independente de uma posterior execução por parte do judiciário, alguma coisa nesse sentido. Não há necessidade, com exceção de casos de multa, mas a gente vai partir para uma situação de execução da sanção ali, decorrente de um ato administrativo. Mas o ato é autoexecutório, ele se cumpre independente de ordem judicial. Então, atributos, lembrando, presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade.
Já os elementos do ato administrativo é a clássica sigla de estudo CONFIN-FORMOB. Com de competência, ou seja, o sujeito é aquele que declara a vontade do ato, a teoria do órgão. Fim de finalidade, é a finalidade sempre vinculado ao fim público ali, ao fim público, efeito imediato do ato administrativo. Com o fim for, que é a forma, é o meio pelo qual o ato vai se exteriorizar. O M de motivo, causa do ato, é aquela a motivação do ato, o porquê daquele ato. Lembrando, dentro lá do artigo 20 da Lei de Introduções às Normas do Direito Brasileiro, não deixem de se aprofundar também na teoria dos motivos determinantes, dentro aqui do motivo. Distinguir o motivo da teoria dos motivos determinantes, a necessidade de motivação, que inclusive vai vincular o gestor, podendo eventualmente até gerar alguma invalidação do ato, caso verifique que houve um desvio ali daquela motivação. Muito importante traçar esse paralelo do motivo com a teoria dos motivos determinantes. E o objeto, que é o efeito imediato que o ato produz, né? Aquela situação que o ato vai criar, modificar ou extinguir determinada situação, ou seja, o objeto, o resultado final ali do ato. Então não se esqueçam da clássica sigla CONFIN-FORMOB para tratar dos atos administrativos e não fazer a confusão com atributos do ato administrativo. Acredito que essas sejam as situações mais pontuais que a gente tem que abordar agora para essa fase final aí de prova que se aproxima, no sentido da distinção entre ato simples, complexo e composto, da distinção entre os atributos do ato administrativo e os elementos do ato administrativo, para que não gere nenhuma confusão ali na hora da prova. Bom, pessoal, no tema licitação, para tratar aqui da nossa matéria de revisão, todos têm conhecimento da nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021. Alguns pontozinhos dessa nova legislação que eu quero abordar com vocês para que não caiam em pegadinha na hora da prova. Primeiro ponto é que existe o arcabouço agora jurídico da Lei de Licitações. Existe a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações, a Lei 8.666, que é a antiga Lei de Licitações, a Lei 10.520, que é a do pregão, a 12.232, que é a licitação de publicidade por agências de propaganda, a Lei 12.462 do RDC e a Lei 13.303 das empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Então, todas essas legislações, essas 6 legislações, estão vigentes. E por quê? Lá no artigo 193, da Lei 14.133, traz o seguinte: revogam-se os artigos 89 a 108 da Lei 8.666, isso é o inciso 1. Esses artigos dizem respeito à parte criminal das licitações. Então, na parte criminal, ok, está revogada essas disposições da Lei 8.666, já vigorando as disposições da Lei 14.133. Mas importante o inciso 2. A Lei 8.666, a Lei 10.520, que é a do pregão, os artigos 1º ao 47A da 12.462, que é lá do RDC, após decorridos 2 anos de publicação oficial desta lei. Então, esse inciso 2 deixa expresso que essas legislações só vão ficar revogadas após 2 anos de vigência da lei. A Lei 14.133 começou a vigorar em 1º de abril de 2021. Então, essa legislação está vigente juntamente com as demais legislações durante 2 anos, até o período de 2 anos. Então, primeiro ponto na hora da prova, muita atenção para não cair em pegadinha. Fiquem atentos a questões temporais, datas, qual contrato vai estar vigendo o contrato sobre qual legislação, sob a égide de qual lei. Porque o ordenamento jurídico previu esse prazo de 2 anos, que não é um prazo de vacatio legis. Também não caiam em pegadinha de pensar que esses 2 anos é de vacatio legis. Não é. Esse prazo de 2 anos é um prazo de adaptação que o legislador trouxe para garantir que a administração pública, os licitantes, enfim, se preparem para a nova lei, façam a capacitação do pessoal para a nova lei. Então vai poder optar
por qual legislação vai se utilizar num período de 2 anos. Lembrando que não pode mesclar a lei. Artigo 191 é claro lá da 14.133. Ou vai licitar com base na 8.666 ou vai licitar na 14.133. Misturar as duas leis não pode. Então, no prazo de 2 anos, a partir de 1º de abril de 2021, o administrador tem a escolha por ato discricionário de optar qual das leis vai regir ali a licitação que ele vai lançar. Lembrando, não se pode mesclar a legislação. Outro ponto também, ainda que a lei seja um contrato, enfim, uma licitação, lá no final do prazo de 2 anos, optou-se pela Lei 8.666, revogou a Lei 8.666, continua, mesmo depois, vigendo pelos regramentos da 8.666, artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então, o princípio do tempus regit actum. Então, atenção, acho que a parte principal para a prova, dentro dessa nova sistemática da lei de licitações, lei 14.133, vai ser essas disposições transitórias. Com certeza vão haver tentativas de pegar o candidato em questão temporal, em qual lei vai se aplicar, prazo de vigência da transição, se a transição é uma vacatio legis ou não, ou determinado caso concreto, vão botar uma data que pode ser posterior aos 2 anos e está incidindo a lei antiga, se vai poder ou não, ou se vai ser uma data bem no limite, aí vai poder valer a lei 8.666 com base lá no artigo 190. Então, muita atenção nessas situações temporais transitórias entre a Lei 14.133 e todas as demais leis que ainda estão vigentes por 2 anos, mas vão ser revogadas. Lei 8.666, a antiga lei de licitações, a parte da Lei 12.462 que traz o RDC e a lei do pregão 10.520, porque tudo isso foi unificado na lei 14.133. Vai ter só essa adaptação aí para vocês. Outro ponto interessante é o rol de princípios ali do artigo 5º da lei 14.133. Chama atenção ao princípio da segregação de funções. O princípio da segregação de funções traz a finalidade de especialização de servidores, daqueles agentes públicos que irão trabalhar na licitação. E tem uma ligação direta com a figura do agente de contratação, lá no artigo 8º da Lei 14.133. O agente de contratação é a pessoa responsável pela licitação. E ao contrário do que acontecia na Lei 8.666, o agente de contratação vai responder individualmente pelos seus atos ali no curso da licitação, salvo se for induzido a erro, alguma coisa nesse sentido. Mas fora isso, ele responde individualmente pelos atos. Ao contrário do que acontecia na Lei 8.666, que havia uma comissão de licitação composta por 3 servidores. Na Lei 14.133, não. Somente o agente de contratação tem que ser um servidor de carreira, um servidor do quadro permanente, não pode ser um servidor dos quadros de cargos em comissão. Então tem que ser de carreira permanente, seja empregado público ou seja servidor. Ambos, né, na situação de concursado. Uma exceção que tem são nas contratações de obras e serviços especiais. Vejam ali o artigo 8º, parágrafo 2º, bens e serviços especiais. Aí sim poderá haver uma composição mínima de 3 membros para uma comissão. Então, a comissão de contratação é exceção ao agente de contratação. Essa comissão, composta por 3 membros, eles vão responder solidariamente pelos atos ali praticados. Tá? Então, dentro de princípios, chama atenção a segregação de funções, fazendo o link com o agente de contratação. Outro ponto interessante também, lá no artigo 14, parágrafo 4º, é a possibilidade de contratação integrada.
Ou seja, um edital vai ter ali a previsão da execução de um serviço ou de uma obra e já vai prever que aquele vencedor vai ser responsável pela elaboração do projeto básico do projeto executivo. Vejam lá, parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico ou projeto executivo nas contratações integradas. Então, a figura da contratação integrada que vem, então, permitindo essa exceção ali ao disposto no artigo 1º, inciso 1 e 2, que veda a participação de quem fez anteprojeto, projeto básico, de participar da licitação da execução da obra. Então, traz essa exceção. Também traz algumas vedações nesse artigo 14, nos seus incisos, a previsão de nepotismo, né, ele traz ali no inciso 4º a vedação ao nepotismo nos processos de licitação, então determinadas empresas que possam ter algum grau de parentesco com os servidores ali envolvidos não vão poder participar da licitação, e também empresas que já foram condenadas por trabalho de adolescentes, trabalho análogo a condições de escravidão, trabalho infantil, exploração infantil, havendo condenação com trânsito em julgado, até 5 anos da data da publicação do edital, também vai gerar um impedimento para participar da licitação. Chamo a atenção aqui rapidamente a algumas alterações das fases do processo de licitação, lá do artigo 17. Então, muita atenção, porque houve algumas alterações. Então, a habilitação passou a ser depois do julgamento, vem primeiro o julgamento para depois ir para a habilitação, e a adjudicação também vem antes da homologação agora, vem a adjudicação e na sequência a homologação. Atenção então, porque houve essa alteração nas fases do processo ali de licitação. Alteração também no prazo de recursos administrativos no processo de licitação passam a ter prazo de 3 dias úteis, ao contrário do que acontecia anteriormente, que eram 5 dias corridos, visando uma maior eficiência, celeridade no trâmite. Também, os processos judiciais que envolvem licitação passaram a ter tramitação prioritária. A Lei 14.133 alterou o CPC no dispositivo de tramitação prioritária e agora garante uma tramitação prioritária justamente para manter uma eficiência ali do processo de licitação. Alteração também nas modalidades de licitação, artigo 28 da 14.133. Passa a ser agora pregão, concorrência, concurso, leilão e a modalidade do diálogo competitivo, que vem inserida inclusive na lei de PPP e na lei de concessões e serviços públicos. Então, atenção, ponto quente aí para a prova é a figura do diálogo competitivo. Não deixem de rememorar a figura do diálogo competitivo. Critérios de julgamento, também houve uma abrangência maior, critérios objetivos de julgamento, ou então chamado tipos de licitação, passa a ser menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão, e maior retorno econômico, como está lá no artigo 33. Tá bom, pessoal? Não se esquecendo também das questões de contratação direta. Está lá as hipóteses de inexigibilidade, lá no artigo 74, rol exemplificativo do artigo 74, quando não há competição, há a possibilidade de inexigibilidade de licitação, diferentemente da dispensa de licitação, no artigo 75, um rol taxativo. Então, na inexigibilidade, um rol exemplificativo, tanto é que o artigo 74 termina assim, em especial nos casos de, o que demonstra a natureza de um rol exemplificativo, ao passo que o artigo 75 traz um rol taxativo de dispensa de licitação. Tá? Atenção ali no inciso 3, para nunca esquecerem as distinções de licitação deserta com licitação fracassada, no artigo 75, inciso 3, porque a licitação deserta é aquela que não apresenta interessados, e na licitação fracassada aparecem interessados, mas todos são inabilitados ou desclassificados. Então, muita atenção aí no inciso 3, que traz as distinções, traz as hipóteses de licitação deserta e licitação fracassada.
Então, são alguns pontos principais da nova lei de licitações que eu chamo a atenção aqui para vocês. Lembrando, não se esqueçam de não se confundirem as questões temporais dentro da licitação, porque durante os próximos 2 anos está vigendo a Lei 14.133 e a Lei 8.666, junto com as demais leis da RDC, do pregão, para haver esse período de transição e de adaptação. Período de 2 anos que não se confunde com vacatio legis. Tá bom, pessoal? Fiquem atentos a isso. Tratando um pouquinho sobre poderes da administração pública, um tema que é cobrado com alguma frequência nas provas, então é importante a gente fazer uma breve revisão sobre os poderes da administração pública. Lembrando que não se confunde com os poderes de Estado, que são poderes estruturais, legislativo, executivo e judiciário. Os poderes da administração pública são aqui aqueles que a administração se utiliza para atingir as suas finalidades, enfim, atendendo às necessidades da população. Dentro dos poderes da administração, lembrar da distinção entre abuso de poder, gênero, e as espécies de excesso de poder e desvio de poder ou desvio de finalidade. No excesso de poder, o administrador, embora tenha aquela competência inicial, ele vai exorbitar os limites que a lei concede para o exercício daquele poder. Ele vai exceder os poderes que ele tem. Já no desvio de poder ou no desvio de finalidade, o administrador ele tem aquele poder, mas pratica o poder com um desvio, não voltado ao interesse público. Então, lembrando, abuso de poder dividido em excesso de poder e desvio de poder, ou também chamado de desvio de finalidade. Os poderes administrativos são poder vinculado, poder discricionário, sem fazer muito aprofundamento nesses temas, vinculado, já tudo amarrado com a lei, não tem margem de escolha para o administrador. Ao contrário do poder discricionário, que não é uma carta branca. O administrador tem uma margem de escolha, mas também dentro da legalidade. A lei traz algumas opções dentro de critérios da conveniência, da oportunidade, que o legislador vai poder escolher. Então não se esqueçam que o poder discricionário não é uma carta branca ao administrador. O poder disciplinar é aquele poder que permite a punição de servidores. Então o poder disciplinar vai poder gerar uma punição aos servidores, lembrando que é uma questão disciplinar, então vai ter que observar também o procedimento administrativo disciplinar, o rito, o contraditório, a ampla defesa, tudo isso. Há uma independência também, uma autonomia entre as instâncias, ou seja, o poder disciplinar ali exercido na esfera administrativa não afeta que a mesma conduta seja penalizada no civil e até mesmo no criminal. Então, há essa independência, essa autonomia entre as instâncias. Porém, muito cobrado em prova, uma exceção. No aspecto criminal, pessoal, não se esqueçam, se um servidor ele não é condenado, ele é absolvido na esfera criminal pela conclusão de que não houve aquele fato, a inexistência do fato, ou uma negativa de autoria, ou seja, concluiu que ele não é autor daqueles fatos, e isso vai refletir lá na esfera administrativa e não vai poder ser exercido o poder disciplinar para punir administrativamente aquele servidor. Então, nessas hipóteses de inexistência de fato, do fato ali, negativa de autoria, não vai haver a possibilidade do exercício do poder disciplinar. Então, atenção. O mesmo fato pode gerar punição disciplinar, sanção civil e sanção criminal. Mas se no criminal for constatada a inexistência daquele fato ou a negativa de autoria daquele fato, vai refletir na seara administrativa do poder disciplinar. O poder hierárquico é o poder de ordenar uma atuação, o poder de estruturação dos órgãos internos, traz uma prerrogativa do poder de comando e do dever de obediência. Há a possibilidade de avocar atos, fiscalizar, todas as situações inerentes a uma hierarquia interna dentro da estrutura organizacional ali do poder público. Poder regulamentar é aquele poder de editar os atos gerais e abstratos que vão ser complementos à lei. Então, lembrem-se, é um poder de complementar a legislação ali vigente.
São atos gerais e abstratos que vão regulamentar alguma previsão legal. Sem aprofundar muito, mas a gente não pode esquecer dos regulamentos autônomos, que inclusive derivam de ordem constitucional e excepcionalmente podem ser objeto de controle de constitucionalidade quando derivam diretamente do comando constitucional. O poder de polícia, que é o mais cobrado em prova, é aquele poder que tem o conceito lá no artigo 78 do CTN e traz algumas pegadinhas. O poder de polícia tem a característica de limitar ali o direito do cidadão, enfim, algumas situações dentro da polícia administrativa que vão limitar a atuação do particular. Tem como características discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade e indelegabilidade. Então não se esqueçam dessas três características: discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade e indelegabilidade. Dentro da indelegabilidade, um tema que é muito cobrado e objeto de muita divergência é sobre a divergência, já que é um poder de império, se pode ou não ser delegado. Prevalece, então, como característica a indelegabilidade do poder de polícia. Então, a doutrina dividiu, até para sustentar uma parte de delegabilidade, os ciclos de polícia. Então, o poder de polícia é dividido em ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Ordem de polícia é a norma legal que vai estabelecer ali de forma inicial, de forma primária, as restrições, as condições para o exercício de determinadas atividades privadas. O consentimento de polícia é a anuência do Estado por exercício daquela atividade. Já a fiscalização de polícia é verificar o cumprimento, se está ou não sendo cumprido, aplicar multa, eventualmente interditar um local em descumprimento com as regras do poder de polícia. Então, isso tudo chega na sanção de polícia, que é agora o que eu falei da aplicação da multa, da interdição, que é uma consequência da fiscalização de polícia. A fiscalização de polícia vai ser o ato em si de fiscalizar, com a consequência de aplicar a sanção de polícia. A controvérsia que surgiu vem na questão do que pode ou não, qual desses ciclos? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Qual desses 4 ciclos são ou não delegáveis? Então, é de fundamental importância para a revisão a leitura do informativo 966 do Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Luiz Fux, recurso especial 633782. Não deixem de ler o informativo 966, que concluiu o seguinte: cumpre ressaltar a única fase do ciclo de polícia que, por sua natureza, é absolutamente indelegável, a ordem de polícia, ou seja, a função legislativa. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que todas as demais fases do ciclo de polícia podem ser delegadas. Só a primeira fase, a ordem de polícia, que é indelegável. Então, vejam, os atos de consentimento, fiscalização e aplicação de sanções podem ser delegados a estatais que possam ter um regime jurídico próximo daquele aplicável à fazenda pública. Então, houve essa definição, havia muita divergência sobre quais fases poderiam ou não ser delegadas, e o Supremo Tribunal Federal finalizou essa divergência, afirmando que somente a ordem de polícia é indelegável. Informativo 966, pessoal, não deixem de fazer a leitura sobre esse tema para a prova de vocês. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. Também acho importante a gente trazer algumas pontuações sobre esse tema. Primeiro ponto, um breve histórico da evolução da responsabilidade civil. Algumas teorias são cobradas em prova, então é importante que você fique atento aí na hora da sua prova. Teoria da irresponsabilidade civil do Estado, lá na ideia dos Estados absolutistas, é que traz uma impossibilidade de atribuir qualquer falha aos governantes. Então é aquela clássica expressão "the king can do no wrong", o rei não erra. Então não se pode atribuir qualquer tipo de responsabilidade ao governante.
É a teoria lá dos primórdios, não foi adotada em nenhum momento aqui no Brasil. Teoria da responsabilidade subjetiva, inspirada no direito civil, tem a caracterização da culpa ali do elemento volitivo para condicionar a responsabilidade do governante. Se subdivide na teoria da culpa individual e na teoria da culpa anônima. Na culpa individual, a responsabilização do Estado vai depender da identificação do agente e a demonstração de sua culpa. Já na teoria da culpa anônima, ou culpa do serviço, a responsabilidade independe, não depende de identificação do agente público. Basta provar que aquele serviço, enfim, houve uma falha no serviço, o serviço não funcionou, funcionou mal, que vai caracterizar a responsabilidade civil do Estado na sua forma subjetiva pela culpa anônima. Essa teoria é encampada na responsabilidade civil do Estado por omissão. Então fiquem atentos nessas distinções. A teoria da responsabilidade objetiva é a teoria vigente, majoritária do nosso ordenamento jurídico, prevista lá no parágrafo 6º do artigo 37. Então, a teoria da responsabilidade civil dispensa a comprovação de culpa, seja ela culpa anônima, né, ou culpa individual, como tem lá na teoria subjetiva. Basta que haja a conduta, o resultado e o nexo de causalidade. Essa teoria está fundada na teoria do risco, teoria lá do risco administrativo, ou seja, a administração pública exerce uma atividade de risco, logo vai estar sujeita ali às responsabilizações pelos seus atos. Claro que na teoria do risco administrativo vão ter algumas excludentes de responsabilidade que a gente vai tratar adiante. Então, dentro da teoria da responsabilidade objetiva, também há a subdivisão entre a teoria do risco administrativo, que é vigente, e a teoria do risco integral. Majoritariamente, é dito que a teoria do risco integral não se aplica no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, existem algumas exceções que ensejam a adoção da teoria do risco integral, que é aquela que não admite nenhuma forma de excludente de responsabilidade civil. Então, no caso de danos nucleares, danos ambientais e danos decorrentes de atos terroristas, atos de guerra a bordo de aeronaves brasileiras, ensejarão a teoria do risco integral, onde não vai se admitir as excludentes de responsabilidade. Então, essa é a evolução histórica das teorias da irresponsabilidade, teoria da responsabilidade subjetiva, dividida em culpa individual e culpa anônima, teoria da responsabilidade objetiva, dividida na teoria do risco administrativo e do risco integral. Bom, lá no artigo 37, parágrafo 6º, traz alguns dos requisitos da responsabilidade objetiva. Como eu falei, a conduta, que é o próprio ato ali que gera o dever de indenizar o ato causado pelo agente público, o dano, que é um dano indenizável, né, que ele é anormal, aquele dano específico para gerar esse dever de indenizar, e o nexo de causalidade, teoria da causalidade adequada, ou seja, a relação da causa e efeito daquela conduta pelo agente público na causação do resultado. Então, vai responder o Estado, independente de culpa, por aquela situação. Exclui a responsabilidade do Estado quando? Quando a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro. Quanto à responsabilidade do Estado em caso de omissão, vem se dizendo que adota-se a teoria da responsabilidade subjetiva da culpa anônima, lá que a gente tratou agora há pouco. O entendimento, inclusive, é adotado pelo STJ. O STF vem distinguindo a omissão genérica da omissão específica. Então, de acordo com o STF, vai responder os danos causados por omissão sempre que houver uma omissão específica, vai se perquirir o que o Estado deixou de cumprir para responder por aquele ato. Então, atenção na distinção entre a omissão específica e a omissão genérica. O Supremo, inclusive, diz que se trata de uma responsabilidade objetiva, não seria nem a culpa do serviço. Então, havendo danos causados por omissão decorrente de uma omissão específica,
vai gerar o dever de indenizar. Já o STJ ainda tem um posicionamento pautado na responsabilidade subjetiva do Estado nas hipóteses de omissão. Casos de excludentes aqui dentro da teoria da responsabilidade objetiva a gente já citou, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Quero só chamar a atenção, sempre lembrando que não poucas vezes é cobrado, a questão do fortuito interno e fortuito externo. Fortuito interno é aquela situação gerada, um rompimento ali do nexo de causalidade no fortuito interno, decorre de uma atividade inerente à própria atividade desenvolvida. Então não há esse rompimento do nexo de causalidade, permanece o dever de indenizar. Já no fortuito externo, o risco é estranho ali àquele empreendimento, então pode gerar o rompimento do nexo de causalidade com a possibilidade de exclusão da responsabilidade civil do Estado por conta desse fortuito externo. Então isso vai afastar o dever de indenizar por parte do Estado. Outro ponto, dentro da reparação do dano e direito de regresso, também é sempre importante lembrar da teoria da dupla garantia, que é o quê? Pela teoria da dupla garantia, se impede que ajuize a demanda contra o agente público, contra o servidor. Por quê? Porque gera uma garantia, primeiro, para a vítima, de ter o direito de ser indenizada pelo Estado, que é um garantidor mais robusto patrimonialmente em relação ao servidor, então traz uma segurança para a vítima, e a segunda garantia direcionada ao agente público, que vai poder responder somente pelos danos perante a administração pública, já que, no caso da relação do direito de regresso da administração contra o servidor, vai ter que incidir ali as discussões sobre culpa do servidor naquela conduta para a administração obter o direito de regresso. Lembrando que a administração só vai poder perseguir o direito de regresso em face do servidor que causou o dano quando já ter pago a indenização, já ter cumprido com a sua responsabilidade perante a vítima. Não adianta tentar um direito de regresso de algo que a administração ainda não pagou. Então, somente depois disso que a administração vai poder perseguir esse direito de regresso ali contra o servidor. E, por fim, prazo prescricional na responsabilidade objetiva, prazo de 5 anos. Mas chama a atenção aos informativos 813 e 830 do STF. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que as ações de ressarcimento ao erário por ato culposo de improbidade administrativa vai ter prescrição de 5 anos. Já as ações regressivas de ressarcimento ao erário contra aquele agente público por ato doloso de improbidade administrativa, esse sim é imprescritível. Então, atenção, tá? Essa distinção trazida pelo STF na parte de prescrição dentro da responsabilidade civil do Estado, tá bom, pessoal? Muita atenção nisso. Então, pessoal, chegando aqui ao final do nosso encontro, da nossa revisão de direito administrativo, espero que tenha colaborado com vocês para trazer mais esclarecimentos, mais revisão, mais conhecimento, para que vocês façam uma boa prova que se aproxima. Desejo que todos façam a prova com muita tranquilidade, com muita calma, sem nervosismo, sem pressa, com bastante atenção, lendo e relendo as questões, que certamente vocês estão preparados, estão estudando, estão fazendo a leitura da legislação, a leitura do material de apoio e têm todos os elementos para conseguir um bom resultado, conseguir êxito na prova que se aproxima. Uma boa prova a todos e até a próxima!